Que bênção o agir do Espírito Santo neste ambiente. A gente sempre sabe que o Senhor faz conforme a vontade dEle. Nós planejamos algo, mas o Senhor sempre tem algo muito maior e melhor. Sempre acontece muito além do que a gente imagina. E só não recebe quem não quer. Amém? Porque quem vem com o coração liberado, disposto a receber, sai daqui com um renovo transformado. E eu achei assim muito interessante enquanto a irmã Denise falava sobre o apóstolo Paulo, porque hoje também, quando eu fui fazer uma devocional, só que foi em outro livro, né, que era de Atos, mas também falando sobre o apóstolo Paulo, de quando o Senhor manda ele a Jerusalém e o pessoal mesmo avisando ele, né, do perigo que ele corria, ele não temeu, porque ele sabia que Deus havia mandado ele ir. E ele foi. E isso me fez a refletir de quantas vezes a gente deixa de fazer o que Deus manda por medo, sabe? Só que se Deus mandou, está dentro do querer dele, está dentro da vontade dele. Independente de que se as lutas vão se levantar ou não, o Senhor também já sabia disso, inclusive das lutas. Porque quando eles dizem assim, Paulo, lá eles vão te pegar, eles vão te prender, eles vão te atar e tal, ele diz assim, por que me aborreces? Eu já sei, sabe? Eu sei o que Deus me mandou. Eu sei o que eu tenho que fazer lá. Ele não teme que ele vai para a prisão, como a irmã mesmo comentou ali, sabe? Porque ele confia na palavra que Deus entregou para ele. Então, nessa tarde, eu creio que todos aqui receberam uma palavra do Senhor. Ninguém sai daqui sem receber. Mas a partir dos dias passar, quando as lutas se levantarem, que vocês não venham a temer e duvidar do que Deus entrega a vocês. Que vocês sejam assim como Paulo, que ele não temeu, ele só foi e confiou para que a obra do Senhor fosse cumprida conforme era o querer do Senhor. Amém? E a irmã falou tantas coisas assim maravilhosas que eu não vou lembrar para pontuar todas. Eu gostaria de, tipo assim, ter anotado, mas eu não trouxe meu caderno. Porque é bem isso, ela falou sobre obediência, sabe? Sobre tantas coisas que a gente precisa ter. E essa semana o Senhor falava muito sobre isso também, até sobre a questão da graça. E às vezes nós cristãos seguidos somos questionados sobre a graça, se nós estamos no tempo da graça, por que precisamos estar na igreja, sabe? Por que precisamos congregar, se Jesus já se entregou na cruz por nós. Só que a gente esquece, às vezes as pessoas que não entendem a palavra do Senhor, esquecem que o tempo da graça não significa que a gente pode fazer tudo que é errado, né? E a obediência está ligada à graça. E a partir do momento que a gente entende, recebe, que a gente olha para o mundo, a gente precisa ter o renovo, como foi falado aqui nessa tarde. E o renovo do Espírito Santo, quando a gente, dessas áreas, todas as irmãs falaram, sabe, são coisas, por isso que eu digo assim, nunca vocês pensem que é só um culto de mulheres. Quando o Senhor entrega a data, Ele já está trabalhando em mim, está trabalhando na irmã Denise, e com certeza, assim as irmãs louvores perceber, Ele já trabalhou nelas também, porque elas também fazem parte de tudo que o Senhor vai entregar aqui. E tudo que a irmã falou, sabe, essa semana o Senhor falou sobre tudo isso. Tudo, sabe, todos os devocionais só se confirmam tudo que foi entregue aqui hoje, sabe? E quando a gente desce as águas do batismo, o normal é a gente dizer o que ali eu morri para o mundo para viver para Cristo. E aí às vezes as pessoas ficam se questionando assim, mas né, como eu faço para isso acontecer? Ou as coisas não mudam ou tal, né? Só que a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo e que eu permiti a entrada do Espírito Santo, a mudança é automaticamente, ela é gradual, ela é diária, sabe? Dia após dia. E assim o Senhor faz em nossas vidas, sabe? Dia após dia Ele nos trata, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma. E eu creio que essa tarde foi mais um capítulo da nossa mudança, da nossa transformação, do nosso renovo em Cristo Jesus, sabe? Tem sido muito forte o culto das mulheres, porque o Senhor realmente tem alinhado muito. E o culto passado estávamos em menos, mas eu tenho certeza que o Senhor queria nos alinhar também naquele dia para que hoje recebêssemos
recebesse vocês. Só que no próximo, todos vocês vão receber as que vão chegar. Amém? Então vocês precisam estar alinhados conforme o Senhor quer. A gente precisa entender que não vive mais eu, que Cristo vive em mim. Pastor, estou levando choque no teu microfone. Eu preciso do meu chinelo, por favor. Tem que pegar assim. Tá aqui. Teve ensaio segunda-feira, eu fui pegar o microfone, vocês não têm ideia do choque que eu levei. Estou meio traumatizada. E aí, irmãs, que hoje seja um novo capítulo que o Senhor está escrevendo para todas nós. Amém? Que a gente não tema as dificuldades. Que a gente não tema o inimigo que se levanta lá fora contra as nossas vidas. Amém? Porque tudo que acontece, até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus permite. A gente pensa, Senhor, porque o Senhor deixa, sabe? Mas tudo é um processo de aprendizado nosso. E se a gente não aprende, dali um pouco a gente vai cometer o mesmo erro. E eu contei para as irmãs que aconteceu nos nossos ensaios, quando estava sendo eu, a irmã Kalili e a Luísa, que a gente saiu para o Natal. Primeiramente aconteceu a questão do celular, mas eu vou contar a segunda parte. A segunda parte foi que nós errávamos sempre no mesmo lugar. Nós íamos repetir, nós errávamos no mesmo lugar. Dali um pouco eu disse para as gurias, pega aí um pouquinho. Olha o que o Senhor está nos dizendo, que assim acontece em nossas vidas. Nós, sabe, queremos e insistimos, persistimos naquele mesmo erro, sabendo que já não deu certo, sabendo que deu errado, e a gente vai ali e persiste. E o que acontecia na coreografia? Nós não ia adiante nunca, porque a gente estava errando sempre no mesmo lugar. E é assim nas nossas vidas. Se eu já fiz errado, eu já sei que deu errado, por que insistir? Né? A gente não precisa insistir no erro. A gente precisa viver o que o Senhor tem para nós. E o que Ele tem para nós é muito melhor, é muito maior. E depois que a gente sentou e conversou sobre isso, a coreografia fluiu e nós conseguimos terminar. Então vamos fazer isso nas nossas vidas também. A gente já viu que deu errado, não vamos por ali. A gente já se deu conta que sem Jesus Cristo com nós não dá, não vamos viver longe dele. A gente já sabe que o Senhor nos orientou a seguir esta reta, é esta reta. Não é a direita, não é a esquerda, não é. É o caminho que Ele disse. Se o Senhor ordenou, amém. Todo caminho, se nós sair na rua e pegar agora aqui, vai ter pedra, vai ter buraco, né? Ainda mais Santa Maria. Não tem aonde que tu vai passar que não tenha um desnível. E assim vai ser na nossa trajetória. Não significa porque Deus escreveu que vai ser só flores. Não, irmãs. Ele quer que a gente aprenda a passar aquela rocha, aquele buraco, para a gente se erguer de novo. E ali Ele vai nos dando maturidade para que a gente possa chegar aonde Ele quer. Amém? E tenho certeza que é tudo para o nosso bem. Como a irmã falou, tudo coopera para o bem. Amém? Então vamos seguir firmes nisso, sabe? Sem temer, sem duvidar, crendo que Deus está no controle de tudo. Não desanimem, não deixe que nada venha desanimar vocês no caminho, Cristo, na vida, de buscar, sabe, tudo que o Senhor entregou para vocês. Porque Deus, imagina, Ele está ali louco para ver nós, né, fluindo, a gente vivendo tudo que Ele escreveu para nós, e fica nós ali errando, e Ele pensando, minha filha, te ajuda aí, né? Eu tô louca para te abençoar e tu não te move. Sabe? Imagina que triste. Sabe quando a gente corrige o filho 1000 vezes? A gente está dizendo, não faz isso que vai dar errado, não dá certo. E o filho teima. A gente se aborrece, imagina Deus vendo a gente fazendo errado. E Deus já disse, mas eu já te disse, filha, vamos lá, segue, sabe, o teu caminho. Então que nós venhamos aprender a ser obediente em todo o tempo, sem cessar. Toda vez que a gente tiver que tomar uma decisão, ore ao Senhor antes. Não faça nada sem perguntar ao Senhor, pois você evita muitos problemas, sabe? Muitas coisas que você nem precisaria passar, você estará evitando, porque você teve o ato de dobrar os seus joelhos e perguntar para Deus. E antes de fazer, você esperou nele. Às vezes a resposta não vem na hora, mas espere com paciência, que Deus vai nos dar a resposta e nos direcionar para o caminho que tem que ser. Amém? Eu não vou me prolongar, eu sei que as irmãs também estão cansadas, mas eu creio que todas saem daqui renovadas, né, irmãos? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.
dia 11 de abril, nós temos o nosso encontro. Já anotem na agenda de vocês. É como eu digo, é só uma vez no mês, um diazinho. Então se programem para estar aqui na casa do Senhor, sabe? É tão bom ver as mulheres aqui. Como a irmã Denise falou, eu conversei com elas no culto passado, a maioria, a igreja Deus Conosco é formada quase só por mulheres, né? Então nós precisamos fazer essa diferença, entende? As pessoas têm que chegar e ver Cristo em nós, tem que ver o agir do Espírito Santo em nós, e nós precisamos acolhê-las tanto que elas não vão querer mais sair daqui de dentro, porque aqui elas vão se sentir em casa, assim como nós nos sentimos, amém? Que nós possamos resplandecer do amor, do brilho e da graça do nosso Senhor amado. Amém? Eu também já quero aproveitar e agradecer a todos vocês que deixaram suas casas hoje para estar aqui. Hoje, em dia de chuva, estava bom para estar em casa, descansando, mas com certeza o que o Senhor derramou nessa tarde é muito melhor do que se você tivesse ficado em casa. Amém? Vamos colocar em pé neste momento, então, para que a gente possa orar, agradecer a Deus por tudo que Ele nos entregou nessa tarde, e aí partirmos para... As irmãs têm kit de unhas para pintar, para quem quiser. Antes disso, eu vou chamar a irmã Kalili aqui um pouquinho. Peraí, vem cá, irmã. A irmã Kalili, ela fez um curso de unhas, ela está muito chique, ela bota unha em gel e tudo mais. Vou deixar ela falar sobre o trabalho dela para que vocês venham contratar ela, amém? Irmãs, eu estou só iniciando, tá, irmã? Mas sintam-se à vontade, quem quiser também. A Radassa, ela também está fazendo o mesmo curso que eu fiz. Quem quiser também tiver pessoas para indicar, é lá no CRAS, o curso é gratuito e é muito bom, tá bem? A professora é uma ótima profissional. As alunas delas, a maioria já saem e vão trabalhar em outros salões, mas eu optei por atender em casa, tá bem? Então, a domicílio, perdão. Então, a Radassa e a irmã Luísa vão estar me auxiliando nessa esmaltação de quem das irmãs que se sentirem à vontade e quiserem também. E eu acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser depois botar uma unha em gel, arrumar as unhas, só chamar a irmã Kalili que ela marca o horário e atende vocês, amém? Então vamos curvar nossas cabeças neste momento para agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesta tarde, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por cada mover do Teu Santo Espírito dentro da vida das Tuas filhas, Senhor. Eu creio, Pai, que daqui elas saem renovadas nesta tarde. Elas saem, Senhor, com a força, com o ânimo que o Senhor as entregou, Paizinho, em nome de Jesus. Pai amado, eu já te peço, Senhor, que da mesma forma que o Senhor as trouxe em segurança, que o Senhor as leve em segurança também para as suas casas, Senhor. E também, Pai, Senhor, eu quero entregar e consagrar nas Tuas mãos, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, Senhor, nossos maridos, nossos filhos, Senhor, nossos trabalhos, Pai. Que seja o Senhor está no centro, cuidando, guardando, nos protegendo de todo mal, de toda investida